Ora bem, meus amigos, como a vida está tão cara e a mão de obra também, visitem o Grupo Targil e informam-se, porque o Grupo Targil constrói casas em aço leve muito mais em conta, muito mais baratas. O Grupo Targil fica na zona industrial de Angra do Heroísmo. De resto é tudo igual. Temos rancho pela matança, festejamos o Natal e no Carnaval vamos fazer dança. Trago dos Açores 9 garças sobre o mar. Meus caros amigos, hoje é o dia 8 de agosto de 2026 e estamos na cidade da Praia da Vitória para o cortejo etnográfico. E o primeiro quadro que temos aqui é do sustento da terra aos costumes da nossa gente. Vamos então assistir a este cortejo etnográfico para quem gosta de recordar os bons velhos tempos, para aqueles que agora têm, principalmente aquele pessoal que tem de 60 anos para cima, vão se recordar de tudo isto. Eu vivi tudo o que se vai para toda esta panóplia que se apresenta aqui. Ora bem, o primeiro é este senhor passando aqui com 2 bois grandes, orgulhosos, fortes aqui do ramo grande. Esses bois que eram tão fortes que puxavam grandes cargas no nosso tempo. Os homens eram fortes, os animais também. O campo salgado na mesa, o campo salgado, o mar também era um campo e também fazia parte, o próprio mar fazia parte da terra, não é? Dos costumes, da vida, do cotidiano das pessoas. Aqui vemos uma carroça passando com cestos com musgo, tantas vezes que fomos ao musgo. Aqui a sede, os preparos para se ir para a faina do mar. Então o mar também sustentava a terra, refrescava os homens do campo. Aqui vemos o pessoal vendendo peixes, lapas, caranguejos. Já ganhei, já fui buscar mais um cesto. Não. O dia está ganho, Olha o peixe fresquinho! Olha a lapinha fresquinha! Temos aqui boca negra e sargo. Sargo eu fiz aí. Boca negra. Vocês só têm rio. As lapinhas, vai as lapinhas! Olha que elas ainda estão com sabor de moar, isto para grelhar. Olha, essas são para grelhar que são mais gratas. Um luxo. Quantos? Jesus! Já posso. Ganhei! Está bom trabalho a apanhar! Suíço com um peixinho. Está bem fresquinho aí com luxo, hein? Está aqui com um espetáculo. Apanhei-os de manhã, Suíço. Tens uns feitos aí por cima para aguentar a frescura. É, para aguentar a frescura. Está bom, para tudo suave. Aqui vemos outro quadro, as terras de pão, compromisso com o sustento. Ainda falando ali no campo da parte do mar,
Havia muitas lapas, havia muito peixe, muita variedade, não estava explorado como hoje e não havia, pronto, turismo como temos hoje, não é? E então havia muito, o mar era rico em peixe e lapas. E agora então neste quadro já vemos daqui o carro de bois passando com todos os tamanhos, com o arado, com a grade para o trabalho. Cá estão os homens a caminho do trabalho, com as suas enxadas, os amanhos, o sacho, os homens com as sacas às costas, com os preparos para a terra. Nesta parte aqui vemos as crianças e as senhoras já com a parte da ceifa, ceifar o trigo, a foice. Também era uma vida dura da altura. Essa minha vida inteira, linda ceifeira, os meus sonhos. O ceifar realmente era duro. O meu pai, muito habituado ao trabalho, mas não gostava muito de ceifar. Gostava mais de vacas, da parte de... E vemos aqui um carro de bois com a sua seve, tanto que a gente vimos isto no nosso tempo. Era todos os dias, isso era o quadro diário que a gente via nas canadas de terra, para cima, para baixo, nos caminhos, no centro da freguesia, e cá está uma menina aqui sentada no carro. Lembro-me que muitas vezes a gente, à socapa do homem que ia ali à frente a conduzir os animais, a gente virava-se para trás para saltar para o carro sem o homem ver, para a gente apanhar uma boleiazinha. Isso era tudo com um contentamento, porque não havia nada, a gente não tinha nada, e então andar de carro de boi já era um luxo. E vemos aqui as senhoras com os seus trajes, com os cestos, o milho para as debulhas, não é? Tem aqui o moinho que era de debulhar, mas pouca gente tinha um moinho daqueles, era com manivela. Vemos aqui os homens na eira, portanto aqui na eira, malhando os produtos da altura, não é? Era tremoço, era feijão, favas, o trigo. Na eira se fazia tudo. As freguesias estavam cheias de eiras, havia muitas eiras para o pessoal poder tratar o grão. Anda lá, ceifeira, para me acompanhar. Anda lá, ceifeira, para me acompanhar. Ali à frente vão senhoras com um alqueire, com meio alqueire. As freguesias tinham tocadores, não eram tantos como há hoje, não é? Mas cada freguesia tinha meia dúzia de tocadores, de instrumental para fazerem as suas festas, estarem na eira, animarem as festas. Aqui vemos o carro de bois carregado com grandes sacos de trigo já que vai dar para o sustento da família e também para venda, que se utilizava muito, depois guardava-se. Quando se tinha demais, quando eram grandes produções, então vendia-se para comprar outros produtos. Aqui vemos o moleiro, a parte da farinha, depois do trigo, o trigo e o milho para a moagem, e então depois vinha a farinha. As senhoras amassavam, como se vê aqui no seu alguidar. Vemos outras senhoras aqui já com a pá, com o rodo, com o mexedouro. Tudo isto era para o forno, para se tratar então do pãozinho. Aqui duas meninas com as brindeirinhas, as nossas brindeirinhas que nos faziam, tanto a nossa família quando coziam, como também os vizinhos às vezes chegaram a oferecer também uma brindeirinha, e a gente ia logo pela cabeça,
a cabeça era a primeira logo a levar a primeira dentada. Temos o pão, a massa cevada, o pão de milho, o pão de trigo, se calhar ali uma caspeada também, que se fazia coisas maravilhosas, muito saborosas. A terra cheirava e as coisas eram muito saudáveis naquela altura. Uma carroça multiusos, dá para acartar os cambulhos de milho, dá para levar ali as galinhas também mais abaixo. Era o transporte da altura. Ora mais, ora o freguês, é sempre a trinquear, é que muito bagaia está. Olha o chapéu! Os vendedores de produtos, os famosos chapéus de palha, que naquela altura fazia mesmo verão a sério. Quando fazia inverno era inverno e verão era verão. Os famosos chapéus de palha que não podiam faltar, trabalhar todo o dia debaixo de sol a sol. Os produtos, as laranjas que se ia vender de freguesia a freguesia, umas não tinham, iam vender para outros, o amolador. Ali o amolador também, de facas, ainda apanhei tudo isto. Temos agora aqui neste quadro vinho da terra, o vinho era muito importante e algumas freguesias fortes aqui da nossa ilha cultivavam muito o vinho, o famoso vinho de cheiro, muito apreciado, grandes vindimas que se fazia, muita gente vivia mesmo do vinho. Temos aqui o senhor com o pote, o famoso pote, a senhora ali para levar a comida para o homem, aquele ali com o tinchão de canas. O meu pai foi um grande apanhador de tinchão para toda a ilha. As freguesias mais fortes, Biscoitos, Porto Martins e Pesqueiro, nesta arte das vindimas. Nos Biscoitos, grandes produtores de vinho, e que eu muitas vezes cheguei a vindimar com a minha avó, o balseiro, o cesto, a cestinha da comida. O vinho é sangue de Cristo, é quem o bebe com cadela, mas a água está mais que visto, não se pode passar sem ela. Mas a água está mais que visto, não se pode passar sem ela. Vinha na banheira, Muita saudade das vindimas. Agora temos o campo de pasto e a generosidade do gado. Aqui já passamos para outro quadro, as velhas latas, os tarros, o cãozinho, as cabaças de vender o leite, as canecas, o velho jumento, usava-se muito. O jumento era muito usado. Quem tinha um jumento era um luxozinho já naquela altura. O meu pai teve vários, ou teve um que era muito forte, que o meu pai falava muito nisto, era o Chapado, o jumento, o nome dele era Chapado, um jumento valente, cheio de força. Temos aqui o gado do ramo grande, a famosa vaca vermelha de leite, dava leite bom, não era muito de dar muito leite, mas era bom. A carroça da lavoura, os homens com as latas. No meu tempo havia muitos lavradores, quem tinha 2, 3 vaquinhas era lavrador, e depois iam pelos caminhos com a lata às costas, com aquilo que lhes dava a vaquinha, 2 ou 3 vaquinhas. Havia muitos lavradores. Depois então é que começou as lavouras a ficarem maiores. No meu tempo quem
quem tinha 20 vacas, 25 vacas, era um lavrador forte naquela altura, aqui na ilha. Estou a falar nos anos 60, meados dos anos 60 para a frente. Outro quadro ali que já vemos, o fio, a agulha e a cestaria, parte dos cestos, a agulha. Recordo-me bastante que a minha avó me pedia para o enfiar a linha na agulha, que ela já não via muito bem. E, portanto, todos os produtos aqui vindos da terra, para depois se fazer os produtos nas dobadoras. Apanhei as lãs. Tudo isto vinha do trabalho duro do dia a dia. A vida era dura, mas ao mesmo tempo era calma, era pura. O ar mais puro, a comida mais... aquilo que havia era genuíno, era saboroso, era natureza. Temos aqui, ainda apanhei também essas formas de fazer as coisas, os linhos, as colchas, as toalhas que se fazia, tudo bordado à mão. Aqui vemos o gado bovino, as lãs. A lã naquela altura também muito apreciada. Senhoras aqui com as lãs, com a velha cafeteira, a velha chaleira. As crianças com os seus trajes, as senhoras, as suas saquinhas. Portanto, isto tudo faz parte da nossa infância, das nossas vivências, tudo isto aqui das lãs, a dobadora. Estou a ver as senhoras no meu tempo, a minha avó, as amigas, iam lá, juntavam-se numa casa, sentadas lá no chão a fazer tudo isto, com lã, a fiar. Eu era pequeno, tinha meia dúzia de anos de vida, mas já via tudo isto. Vivemos dentro da nossa geração, isso não foi há 1000 anos, não foi há 500, foi dentro agora da nossa geração, para aqueles que têm 60 anos para cima. Lembram-se de tudo desta forma de vida e que em poucos anos mudou completamente. Aqui os cestos, também a parte de cestaria. Olha ali o Manuel dos Cestos de Algoalva, que está na América, mas agora está cá de férias. Também aprendeu com os seus pais, desde criança, a fazer isto. Usava-se muito a parte de vimes. Cá está o trabalho também feito aqui em Vime. Era as cestas, era
portanto, essas açafatas, eram os berços até para crianças, eram mobílias que se faziam em vimes, os cestos de costas para as vindimas, a parte de vime era muito utilizado. Temos aqui a rigidez de... portanto, o trabalho em pedra. A pedra também era muito procurada para fazer casas, não é? As casas praticamente era tudo feito em pedra naquela altura. Pedra, barro, e então procurava-se em cada freguesia, em cada lugar, uma pedreira que desse boa pedra para a construção. As mulheres, os homens trabalhando no campo e as mulheres com as suas cestas iam percorrendo caminhos distantes para irem-lhes levar o almoço às terras. Aqui temos este quadro, a terra moldada de arte. Os homens, havia sempre, olha que aqui temos o barro da terra, o barro retirado da terra para fazer a telha, para fazer os alguidares de barro, para fazer os alguidares para fazer comida, alcatra, pôr no forno, e também os alguidares de massa. As telhas era tudo também feito de barro, não é? Também era uma arte muito forte. Na forja, as formas do cotidiano. Também os homens, os ferreiros, cá está a barra de ferro, o ferro ali quente, de aquecer. Os ferreiros, fazer ferraduras para os animais, fazer, portanto, os marrons, as foices, as pedoas, as enxadas. Tudo isto era também, cá está os homens com a serra de braços, a pelaina, tudo isto era os ferreiros que faziam. A arte também da parte de fazer, de trabalhar na madeira, de fazer os potes, as selhas, as galochas, os instrumentos. Quem sabe, sabe. Havia as artes que hoje em dia é tudo feito em fábricas, em moldes, em grandes quantidades. Naquela altura era tudo manual. Acordes e melodias da nossa identidade também. Os cantares, cada freguesia tinha as suas modas, os seus cantares, a sua identidade.